Cidadania romana. Durante os anos da vida de Paulo, o número daqueles que podiam alegar cidadania romana estava crescendo bastante. Mais de 4 milhões de pessoas reivindicavam os direitos e os privilégios que essa condição representava. A cidadania romana era mais que um simples título, proporcionava ao indivíduo diversas vantagens, entre as quais ser julgado pela corte romana. Aquele que fosse julgado por um crime grave poderia apelar para César após o veredito. Seu caso seria então encaminhado ao imperador, que o submeteria ao seu julgamento pessoal. Um cidadão romano não poderia ser chicoteado, e Paulo o foi, concluindo que havia exceção para essa regra. Ou então o tratamento infligido ao apóstolo Paulo era ilegal. A maior parte das pessoas que possuíam cidadania romana tinha esse privilégio por nascimento. Paulo era um dos que enquadrava nessa categoria. Não sabemos se fora seu pai ou avô quem adquirira o direito, mas sabemos que ele obtivera por herança, Atos 22, 28. Outros o obtinham por compra, Atos 22, 28. Ao que parece, alguns dos imperadores tinham esse grande interesse em que sempre mais indivíduos adquirissem a cidadania, para que um número cada vez maior se sentisse parte do império. É provável que Paulo, ao ser cidadão romano, tivesse tido mais facilidade para entender a questão da conquista da nossa cidadania espiritual do reino de Deus. O reinado de Herodes, 37 a 04 a.C. Esse famigerado rei de Israel subiu ao trono por graça do governo de Roma e sempre se curvara aos caprichos da corte. Anteriormente fora o rei da Galiléia e se rebelara um hábil aliado do Bruto e Cássio, que haviam assassinado Júlio César em 15 de março de 44. Herodes havia levantado dinheiro para Cássio e, na ocasião em que Judéia se revoltara, marchara contra ela. Mais tarde, porém, Cássio foi destituído por Antônio, que também não confiava em Herodes, e conseguiu reunir acusações contra ele, mas este conseguiu livrar-se dela, e tempos depois reapareceu como tetrarca da Judéia. Mais tarde, Antônio Otávio e o Senado romano conjuntamente resolveram conferir-lhe o título de rei da Judéia. Mas não foi com facilidade que chegou ao poder. Ainda teve que lutar muito para isso. Finalmente, em 37, conseguiu esmagar toda a oposição e assumiu o governo. A atitude dos cristãos para com o império. Em momento algum de seu ministério, Jesus tentou colocar-se em posição de antagonismo a Roma. Seus seguidores talvez até desejassem que ele declarasse guerras às forças de ocupação, mas ele nem quis ouvir falar nisso. Naquela ocasião existiam diversos movimentos reacionários, como os Zelotes, que defendiam firmemente a ideia de uma revolução contra Roma. Mais de uma vez, os inimigos de Jesus tentaram encurralá-lo, querendo obrigá-lo a tomar partido na questão. Uma dessas ocasiões foi aquela que lhe enviaram emissários com o objetivo de obter acusações contra o Senhor. Por isso lhe perguntaram se era lícito os judeus pagarem tributo a César. Ele replicou que, como a esfinge de César estava na moeda, então eles deveriam pagar, já que pertenciam a ele. O cristianismo achava-se em posição diametralmente oposta do Império Romano em questão de religião, valores e práticas da vida. Entretanto, Paulo afirma que os governos procedem de Deus, que suas autoridades são ministros de Deus e que temos de obedecer às suas leis. E o apóstolo Pedro também, que antes tivera temperamento inflamado, expressou a sua opinião afirmando que reis e governantes são instituídos pelo Criador. E Jesus, pouco antes de sua morte, disse que o poder que Roma detinha lhe viera de Deus. Ele não responsabilizou os romanos por maus tratos que haviam recebendo, mas sim de que haviam entregado a Pilatos. Como autoridade judaica, porém, os apóstolos tiveram sérios conflitos com respeito à pregação do Evangelho. Entretanto, quando lhes deram a ordem para pagar, lhe recusaram taxativamente. A postura de Roma face ao cristianismo. A princípio, o império via os cristãos mais como um aborrecimento do que como qualquer outra coisa. Talvez tenha sido por isso que Nero não encontrou resistência quando decidiu persegui-los.
Falando em termos específicos, os romanos podiam apontar várias razões para não gostar do cristianismo. Primeiro, os cristãos eram judeus, eram estrangeiros. Segundo, os cristãos adoravam só um Deus e negavam adorar outros deuses. Logo, eram vistos como ateus. Terceiro, pelo fato de ser exclusivista e de origem estrangeira, o cristianismo começou a ser vítima de mexericos. Espalharam-se rumores de canibalismo e das práticas sexuais pervertidas, e aqueles povo que já olhavam os cristãos como suspeita acreditou prontamente nesses boatos. Quarto, havia fortes dúvidas com relação à lealdade da igreja para com o império. E o imperador, embora não existisse prova disso, mas lançava-se outro reino de um rei que viria a voltar, e isso julgou as autoridades romanas contra eles. Entretanto, em algumas ocasiões, o império mostrou benevolência para com a igreja incipiente. O apóstolo Paulo mesmo foi salvo mais uma vez das autoridades romanas, preocupadas que se fizessem justiça. Por ocasião do naufrágio, motivo em que estava, ele quase foi morto, mas o centurião o salvou. E anteriormente ele fora salvo, quase da mesma maneira. Iriam armar-lhe uma cilada, mas o comandante romano determinou-lhe protegido por 470 homens. Os relatos do Novo Testamento sobre os centuriões romanos mostram-nos como pessoas boas, mas a desconfiança que os cristãos inspiravam aos romanos e a antipatia que estes nutriam por seita tão estranha praticamente deixaram os cristãos indefesos diante de Nero, quando este pôs a procurar um bode expiatório. O conflito entre Jesus e Roma. É provável que os romanos nunca tivessem admitido a hipótese de que um simples carpinteiro da Galiléia pudesse ser uma ameaça ao império. E Jesus não tinha mesmo nenhum plano de remover da sua terra as garras de ferro do poder romano. Contudo, vários de seus seguidores chegaram a abrigar sonhos de uma tomada do poder, Judas, Simão e talvez Pedro. Mas, além desses, o sumo sacerdote Caifás e os membros do Sinédrio também pensaram nisso. Foram eles que deram a entender a Pilatos e às autoridades romanas que Jesus pretendia derrubar o sistema de Roma. É verdade que Pilatos nunca acreditou nessas acusações. E se Jesus afirmava ser mesmo o rei dos judeus, isso não preocupava muito os romanos. Afinal, um rei sem reino não significava nenhuma ameaça ao Império Romano. E Pilatos, um tanto incomodado com o problema, percebeu que não podia mais ignorar a questão e tentou transformá-lo numa piada sarcástica. Perguntou à multidão se queria que ele soltasse o rei dos judeus, mas o povo insistia que ele fosse crucificado, e ele aqueceu. Mais tarde, porém, ironizou-os, dizendo: eis aqui o vosso rei. E para coroar toda aquela zombaria, mandou escrever na cruz os dizeres: Yeshua Nazares, Rex Yaldoel. Mas não fora Jesus quem provocara essa confrontação com o governo. Isso fora obra de seus inimigos, que, planejando matá-lo, haviam manipulado tudo de modo a conseguir seu intento. A queda de Israel. Os focos de rebelião que se haviam exaltado durante o governo de Pilatos voltaram a arder durante o de Félix, e suas chamas não se extinguiam facilmente. Preocupado com o Herodes Antipas e Agripas e as autoridades romanas. Mas, infelizmente, houve entre os judeus muitas disputas internas que só serviam para minar seus esforços da libertação, tornando ainda mais improvável o atingimento de seus objetivos. Por volta de 67 e 68, o general romano Vespasiano, sob o governo do imperador Nero, recapturou a Galiléia e a Samaria e marchou contra Jerusalém. Mas o imperador morreu e o general regressou a Roma, onde iria se tornar imperador. Depois que se firmou como cabeça do império, enviou para a Palestina o seu filho Tito, com o objetivo de efetivar a tomada de Jerusalém. E no ano 70 d.C., a cidade caiu em poder dele, embora ainda existissem alguns postos onde os patriotas continuassem a resistir e a lutar, como Massada, por exemplo, no qual a luta ainda durou em torno de 3 anos. E após essa guerra desastrosa, Israel demorou a reerguer-se. Isso só veio acontecer em 1948, quando esse povo se constituiu novamente uma nação.